Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Old Commodore 64 Amsterdam Dynamical Electron Cheaper BBC Micro Retrópolis, a cidade dos clássicos. João, vamos aproveitar que o Ricardo foi pegar uma água e vamos falar de Amiga? Vamos aproveitar que o gato sai, os ratos fazem a festa. Exatamente. Vamos falar de um jogo que o Rafael adora. Não é só o Rafael, não, tem muita gente também adora. Eu tô sendo irônico, né, gente? Você vai falar do Shannon 2? É isso? Isso. Pode falar do Shannon 1 também, a gente vê. Olha, o Shannon, eu vou confessar, o Shannon 1 eu não considero nem ele um nada, porque você vira tanquinho, você vai pra anda, você deixa de voar. Tu sabe que dá pra tu transformar em nave, né, Giovanni? Não, é muito estranho ele jogo, ele é confuso. É, estranho ele é. Não, olha só, esse lance do tanquezinho lá tem um jogo de fliperama antigo que eu acho que é da Capcom também, que era meio parecido com isso, era um shoot'em up com um tanquezinho que você ia andando, que parece muito, e no Shannon 1 você vira tanquezinho pra destruir os inimigos no chão, pra pegar power-up pra sua nave que voa depois, pô, não é tão confuso. Não é da Capcom, não, pô. É o Grodobar. Não, deixa eu ver, acho que não é isso que eu tô pensando, mas tudo bem. Ah, então beleza, era outro jogo. Tava pensando no Grodobar. Grodobar que é um tanquezinho. O tanquezinho não, era o tanque de Chevios. O tanque que atacava do Chevios. É. Inimigo. Mas não era isso que você tá pensando não, mas beleza. É estranho porque corta um pouco a dinâmica do shoot'em up, né? Quando você vira o tanquezinho, o scroll para também. Olha só, o Shannon e o Shannon 2 foram feitos pela Bitmap Brothers, que é uma empresa europeia. Primeiro que hoje, a gente já, assim, a Bitmap Brothers na época era super amada, era super elogiada em revista e tal. Hoje, o pessoal já tem uma informação muito dada como certa, que a Bitmap Brothers meio que subornava os jornalistas na época. Tinha muito lance de oferecer jantar pra jornalista, de comprar um presente, de chamar pra almoço. E hoje isso é uma informação que todo mundo sabe. Então tem uma parada que os caras devolviam os favores dos reviews, assim. Olha, eles faziam que nem a Disney. Desculpa, pode falar assim. É. Em defesa da Bitmap Brothers, os últimos jogos deles são bons. Então, Chaos Engine 2 é bom? Não. Um é bom pra caramba, eu concordo. Speedball 2 é bom. Também, são os únicos jogos que eu acho deles bons, tá? Só o Speedball 2 e o Chaos Engine. Isso eu ia falar mesmo. É, pois é. Eu sou muito ativo em grupos de Amiga, né? Acho que quem não sabe disso. Eu programei pro Amiga, eu sou super fã da máquina, eu gosto muito. Meu A600 tá aqui na minha frente, olhando pra ele agora. E eu sou sempre bombardeado em grupos de Amiga quando eu falo mal da Bitmap Brothers, porque eu sempre digo assim, cara, eu acho que os jogos que eles fizeram bons foi na cagada, assim, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Tanto é que cara, a continuação de 1 é uma merda, e o Speedball 2 eles tentaram refazer umas 3 vezes, cara. Tem remake no PlayStation 1, tem remake pra PC, e são todos uma merda também. Então, assim, eu acho que os caras fizeram certo e eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles acertamos, eu não sei o que foi que fez. A impressão é que metade do pessoal do Amiga era meio assim, né? Ó, acertando da cagada. Metade das postes de rabo do Amiga era meio assim. Eu acho os caras da Factor 5 que fizeram uma pedia, que eu shoot'em up pra poder ficar em tela, mas é horizontal. Eu esqueci de botar, por favor, depois fala dele, tá? Mas ele é horizontal. Ah, ele é horizontal, esquece. Ele será do próximo episódio. Mas a Factor 5 eram os caras que sabiam o que estavam fazendo sim, né? Então, tanto em termos de programação quanto em termos de game design. Apesar do Project X não ser grande coisa em termos de design, mas é outra história. Mas aí da Team 17. Voltando pro Shannon, eu acho que o Shannon, eu vou falar do segundo Shannon, uma coisa que eu acho que ele acabou sendo muito celebrado, talvez por também da conjunto lá em inglês que bombou na Europa, o Bomb the Bass, com a música. Aqui no Brasil o pessoal cagou pra essa música, mas lá na Europa, aquele conjunto lá era o O do Borogodó, né? Conjunto assim famoso de Dance Music, no pleno auge da Dance Music, botar a música de rádio como tema do jogo em pleno 89, eu acho que foi a melhor propaganda que eles fizeram do jogo. O jogo podia ser horrível, mas só por causa dessa música eu acho que a gente comprou por causa disso. Tenho quase certeza. Olha só, eu posso fazer o meu discurso de ódio com o Shannon 2 aqui? Eu prometo que é rápido. Bora! Manda ver! Ele foi colocado pra isso. Obrigado. Pô, eu adoro fazer isso. Eu pago a internet pra ver isso!
Eu participo muito de grupos de Amiga, né? Do fórum, do English Amiga Boss e tal. E todo mundo no cenário de Amiga, com poucas exceções, ama o Shenmue 2. Fala bem pra caramba do Shenmue 2 como se fosse um jogo fantástico. Sim. Aí eu sempre entro e falo assim, cara, vocês na Inglaterra não tinham fliperama, é isso? Assim, você nunca viram um jogo de nave decente na vida? Aí vocês viram o Shenmue 2 e falaram, nossa, que coisa legal. E você nunca tinham visto nada antes na vida. Só pode ter essa explicação, cara. Porque assim, o jogo roda num frame rate horroroso. O jogo tem aquele... As armas são completamente desequilibradas. Você tem umas armas muito boas e outras muito ruins, já pra poder compensar. Você bota aquele lance de loja que quebra totalmente o fluxo do jogo. Lojinha em jogo é muito europeu, cara. Pois é, o design das fases é completamente sem graça. É a navezinha que vai em linha reta e faz uma curvinha e volta. Não tem nada de interessante. Apesar que os japoneses que tem lojinha, eles fazem isso bem. Pois é, tipo o Fantasy Zone e tal. E no Shenmue é ridículo, tipo assim, você gasta mó dinheirão pra ter uma arma boa zona que dura 10 segundos e acaba, assim. Por isso. Os chefes se convultem com o cenário de fundo. Tem aquele lance ridículo de que você fica preso no cenário, você vai seguindo e o cenário fecha. Aí você tem que dar ré, você tem que voltar no cenário pra poder seguir. Cara, Engata ré, liga a luzinha de freio da nave e vai descendo, né? cara, isso... Não, sério, ela acende luz de ré. É sério. É sério. Cara, é muito estúpido. E aí, eu fico embasbacado que o pessoal fala isso em fórum, né? Em grupo de amiga. Nossa, jogo bom, não sei o quê. Cara, o Shenmue 2 saiu pra um monte de plataforma. Todo mundo odeia o jogo em todas as plataformas, menos no Amiga. Em qualquer outro lugar tu fala de Shenmue, nossa, que merda. É do Amiga e do ST, né, que o pessoal elogia. Mas no ST tudo bem, porque o ST só tem jogo ruim. É... Opinião totalmente imparcial por parte do Rafael. Eu falei rindo, tá, gente? Eu sei. A gente tá aqui pra isso mesmo, cara, pra te falar bem mal. Não, eu falo mal de Atari ST, você invocou a ira de Jack Tramiel. E nesse momento aqui tem um canal do YouTube que eu adoro, que é do Show Up Junk, que é um cara que fala só de jogos de nave e tal, e ele fez há pouco tempo um vídeo falando de todos os jogos de nave do Mega Drive. Todos. É um vídeo de 3 horas e tal. Cara. E aí ele bota assim, os 2 piores, eu não me lembro qual é o outro, mas o outro é o Shenmue 2, cara. Eu vi esse vídeo. E ele bota assim, como o pior jogo de nave do Mega Drive, o Shenmue 2. Eu falo assim, caralho, cara, que bom que alguém tem bom senso no mundo. Porque, porra, não é possível que as pessoas no Amiga adorem esse jogo. Esse jogo é horroroso. Antes que fale alguma coisa, Shenmue 2 no porte é bom, do Mega Drive. É melhor que no Amiga. Pronto. Sim, o frame rate dele é melhor que o do Amiga. Ele só perde a parte sonora por motivos óbvios. Ele é igual de gráfico e ele tem um frame rate melhor. Bem lembrado. Vamos falar de jogos bons do Amiga de fato, então? Então, e é isso que eu ia comentar. Porque, porra, já tinha coisa boa na Amiga. Porque já tinha jogos de nave verticais bons na Amiga. Que tinha o Hybris e tinha o Battle Squadron, que saíram antes do Shenmue 2. Por acaso tô na lista aqui agora, tá? É, eu sei. Só um comentário, tem uma coisa que eu acho muito estranha no Shenmue 2, que a nave é muito grande. Enorme. Isso bate também, porque não é uma nave, mas tá fora desse tópico aqui, que é o do Agony. Eu acho a coruja muito legal, mas caramba, ela ocupa quase 1/4 da tela. Sim. E o hitbox fica gigantesco, é péssimo pra jogabilidade isso. E uma coisa muito interessante é que o clone do Agony, que é o Colibri, que é pro Sega 32X, não comete esse erro. Por quê? Porque botaram o Colibri, que é beija-flor, um animal pequenininho. E pior no hitbox, como a asa tá batendo, né, o teu tamanho varia, né? Às vezes você fica maior pra cima ou maior pra baixo, dependendo da posição da asa. Isso atrapalha completamente o... O Agony que deu certo, procura Colibri no 32X. É o Agony que deu certo. Gente, vamos falar de Battle Squadron aí, porque, cara, a gente tá meia hora falando de Shenmue. Ninguém mais tá ouvindo esse podcast agora. Todo mundo já foi embora. Não se importa, né, com o Shenmue 2. Ninguém se importa com o Shenmue 2, pelo amor de Deus, gente. Então vamos pro Battle Squadron, que por acaso também tem versão pro Mega Drive. O Battle Squadron tem uma parada divertida. Eu falei, né, do Ibis e do Battle Squadron. Os dois são do mesmo moleque, né? A mesma pessoa que fez os dois jogos. É o jogo de um cara só também? Cara, eu acho que só programou. Acho que música com certeza não foi, gráfico não foi ele, gráfico eu não tenho certeza. Mas foi ele que programou. Mas o que eu acho mais divertido é que ele fez o Ibis quando ele tinha 16 anos, quando ele voltava da escola de ensino médio, ele programava o jogo. Pois é, e o Battle Squadron é o mesmo esquema. Ele já tava no último ano de ensino médio, ele voltava da escola a programar. Eu vi, ele tem uma entrevista dele no site do Code Tapper, que é um usuário conhecido no amigo, e ele comentando isso, ele voltava da escola, ficava programando até de madrugada, dormia 2 horas e ia pra escola de novo. Olha, ele tinha 17 anos quando ele fez o Battle Squadron e 16 quando ele fez o Ibis. Eu tenho quase certeza que a galera aí, muitos devem conhecer o Battle Squadron no Mega Drive, a gente tá ouvindo. Mega Drive. O Battle Squadron do Amiga é a mesma coisa. Graficamente, não é pior, não. É a mesma coisa. O título, na verdade, é Battle Squadron Destruction of the Barracks Empire. Não o título pequenininho. Cara, ao contrário do Shenmue 2, era um jogo respeitável de gráfico, tanto no Amiga quanto no Mega Drive. Cara, quando eu vi ele no Amiga a primeira vez, eu jurava que era porte de um jogo de fliperama.
fliperama, cara. Sim. Passava fácil. Tem um detalhe, né? O Shannon 2, com todo o hype, é fundo preto. Fundo preto. Isso aí. Não, gente, pera aí, não. O Shannon 2 tem paralaxe, você tem um fundo embaixo que passa... Ele até tem uma parte preta, mas tem um cenário embaixo que passa uma velocidade diferente. Porque no Amiga não foi programado usando o recurso de paralaxe do Amiga. Na verdade, ele redesenha o cenário todo, por isso que o frame rate é uma merda. Eu vou reclamar aqui. Que beleza. Porque eu acho que talvez ele tenha feito o primeiro jogo pra ST e depois feito pra Amiga. Foi feito assim, não é assim. Foi feito assim. O Battle Squadron e o Ibris não tem versão ST. Não. Bom, o Ibris é exclusivo do Amiga, salvo informação contrária, mas o Ibris é exclusivo do Amiga. O Battle Squadron só teve no Amiga e no Mega Drive, que é porte do Amiga. Mas enfim, né? É aquela história. Jogo programado primeiro pra ST, depois pra Amiga, você sabe. Mete o selo de qualidade. Puf. Selo de qualidade Jack Tramiel. Opa. Exatamente. Então... Mas enfim, que não é o caso do Ibris e do Battle Squadron, então... Provavelmente o pessoal do Mega Drive não gosta muito do Battle Squadron, pelo que percebi. Ele não tem uma nota muito alta, não. Não sei se é porque o padrão de qualidade também do Mega é bem grande. Quando você bota o Battle Squadron no meio do Shannon 2 na vida, ele parece um jogo fantástico, maravilhoso, obviamente. Ele é um jogo legal, mas quando você compara com a biblioteca do Mega Drive, porra, tem coisas que... Você compara com o jogo que tá... Logo que a gente vai falar aqui embaixo, que tem no Mega Drive também, aí já complica, né? Pois é. O rapaz que você tinha falado, Rafael, é o Martin Pedersen. Martin Pedersen, isso mesmo. Ele, inclusive, programou... Ele fez um dos jogos do Hugo, aquele desenho, aquele jogo que passava na televisão. Fez o Hugo Pania... Não, tá em sueco essa porcaria, peraí. Vou falar uma coisa. O Hugo, apesar dos pesares, eu acho ele bem feitinho pra caramba. Considerar que é do de Amiga, né? Ele foi feito numa Amiga, mas é encheito. Foi feito Amiga, pô, ele bem feitinho pra caramba, cara, pô. Lá na Dinamarca, onde era o país original, acho que é Dinamarca. Dinamarca. O da televisão rodava no Amiga, rodava no A3000. Viu? As versões do PlayStation eles não são muito superiores ao do Amiga, não. Aquilo ali com, sei lá, um frame rate melhor, uma resolução maior. 2 palavras, Rogerinho. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as besteiras e, eventualmente, vídeos. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram, também publicamos imagens, textos e, eventualmente, vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras fontes. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sininhos e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Cala a boca! Bom, vamos falar do próximo jogo que não estava na lista, eu que botei, que eu acho um jogo importante. A gente vai falar dessa empresa depois, mas ele é um jogo que copia uma mecânica de uma empresa tão bem que eu achei interessante falar ele. Até porque esse jogo, a série dele existe até hoje, que é o Raiden Densetsu, também conhecido como Raiden Trade, de 1990, portanto, década de 80, da Seibu Kaihatsu. Saúde. Uma empresa que fez, sei lá, 5 jogos na vida e acertou nos 5 jogos. Incrível. 4 era o Raiden e o outro era aquele, o Dynamite Ducks. Tem mais uns 2 jogos aí de arcade que eu não me lembro. Sério, essa empresa fez 5 ou 6 jogos na vida e acertou em todos. Aquele jogo que no MSX tem o Magical Kid Wiz, o original é deles. É verdade, cara. Então, 10. Aumenta aí pra 10. Na verdade, eles têm um jogo de nave vertical mais antigo ainda, que é... Tinha na MSX também, que é aquele Sion ou Sion. Mas o Sion, ele não é exatamente do estilo que a gente falou, que ele era meio... Ele era vertical. Ele era como se fosse um Space Invaders meio 3D, né? Não, cara, ele é vertical. Ele tem aquele esquema que são 3 cenáriozinhos, você vai com a navezinha, você pega um power-up que permite que você atire no chão, aí quando você destrói as bases no chão, o cenário abre e você vai pro cenário de baixo. Aí são 3 cenários assim, depois fica repetindo. Ele parece um pouco com o Chevios. Eu confundi os jogos, eu tava confundindo com o Squadron, não sei das contas, que também tem no MSX. Esse é clone de Space Invaders, né? Podemos considerar, né? Alpha Squadron, eu acho que tá falando, é isso? Isso, tô confundindo com o Alpha Squadron, exatamente. Aí você parece, se for o que eu tô pensando, parece com Space Invaders. Isso aí, tô confundindo. Bom, então é o Raiden Densetsu, ou Raiden Trade, é um jogo de arcade muito famoso, teve várias plataformas, eu posso dizer, inclusive, que teve pra micros, teve pro FM Taos, que é a versão excelente, teve pro PC-DOS. Essa empresa que tá fazendo pro PC-DOS fez protótipos pro Amiga e pro Atari Falcon. Ambos são cancelados. O Amiga, inclusive, é o 1200. É só H ele. É. Mas existem protótipos por aí. Tu já chegou a jogar o protótipo do Amiga, Raiden? Não, eu só tenho um A600. Ah, é? Minha máquina não é. Eu me recuso a usar emulador. Tava bom o jogo, cara. Eu já vi vídeo já. Eu desconfio até que essa aí, porque é o único jogo bom de nave do Atari Jaguar, cara. Eu desconfio até que foram eles que também fizeram a versão do Jaguar. Pera aí. E cancelaram do Falcon. Eles fizeram pra Lynx também. Isso. Tenho quase certeza que a versão da Atari Falcon
foi cancelada do Falco e jogaram ela pro Jaguar. É possível. Bom, se a própria Atari fez isso... Sim, que o jogo era publicado pela Atari, exatamente. Também tem em videogames normais, né? Super Nintendo, que foi convertido pra uma empresa que eu nem sei qual é, mas ficou uma porcaria. Ele é um dos únicos portes aí de coisa principal que todo mundo fala mal, por causa do frame rate, que é baixíssimo. Versão do Mega PC Engine. Deixa eu ver aqui, ó. Ela tem, ó, 92 Toei Animation, 92 Micronics, ou Micronics. Micronics é do Mega Drive. E 92 Electro Brain Corp. Electroman. Nossa, essa versão do Super Nintendo é muito lenta. Se tu jogar com 2 pessoas, fica injogável. Show de slides o jogo. Agora, do Mega Drive e do PC Engine, elas são razoavelmente boas. Perdem em gráfico do arcade. Se eu não me engano, é um player só nas 2 versões, mas elas são mais dignas. Super Nintendo experimentar e botar 2 jogadores, uma porcaria. Eu tenho uma história pessoal minha que eu adoro desse jogo. Quando eu joguei a primeira vez, foi a versão no Mega Drive. Sim. Meus pais são separados, né? Eu era moleque, eu tinha ido passar o final de semana na casa dele e o enteado dele, né, tem a mesma idade minha, tinha um Mega Drive lá e ele tava com esse cachorro emprestado de um amigo. Eu cheguei lá, olhei o Mega Drive e falei, pô, um jogo que eu não conheço, botei e comecei a jogar. E aí veio ele e o primo dele, vendo eu jogar, e aí falou, já pegou o jogo aí, não sei o que, e depois, pô, tá a semana toda jogando esse jogo, não sei o que, e eles começaram a me dar dica no jogo enquanto eu tava jogando. Pô, show! E eu nunca tinha visto o jogo, né? Essa história pra mim é muito legal, eu tenho muito carinho com ela, porque eu comecei a jogar, e aí eu não conhecia o jogo, os caras falando, pô, aqui troca pra essa arma que é melhor, porra, aqui tem um ponto mais seguro que já tava jogando a semana toda. E aí o primo dele, que era mais velho, ele olhando eu jogar, falou assim, cara, esse moleque é o Luke Skywalker, olha como é que ele desvia dos tiros, puta merda! Eu não consigo desviar dessa maneira. Você ganhou a sua adolescência aí, né? E aí eu lembro que a parada assim, eu cheguei na... Cara, eu usei os continuos, tal, não sei o que, mas foi a primeira vez que eu tava jogando. E eu cheguei no chefe da 5ª fase, e eles estavam tipo assim, porra, a gente não consegue passar essa parte, esse chefe a gente não passou até agora, não sei o que, papapá não consegue passar. Esse aqui que eu acabei de matar? Pois é, e aí eu passei. E aí no que eu passei, cara, os moleques, os dois olharam e falaram assim, meu irmão, fudeu, a gente não sabe o que vem agora não. Agora é sem dica, cara, vai você sozinho. E aí eu falei, pô, eu não tinha chegado nesse lugar sem ouvir as dicas de vocês também, né? Não teria conseguido. Mas eu lembro muito dessa história exatamente porque o moleque ficou me chamando de Luke Skywalker a semana toda depois, assim, ele, caralho, tu desvia dos tiros, mano, porra, eu não tenho essa habilidade pra desviar assim. Tu não sabe de onde tá vindo, vai no reflexo, você. É aquilo que a gente falou mais cedo, né? Tempo de prática e tal. Por acaso, essa 6ª fase é uma pedreira, né? Vem um monte de... literalmente falando, que vem um monte de asteroide. Sim. Pedreira literalmente falando. Pô, maneiro que você tem essas histórias de vida com esse jogo, cara. Tá vendo como é que tava faltando esse jogo na lista? Tá vendo? É história edificante. Mas eu sempre acho divertido lembrar disso, meu. Cara, mas é um jogo que eu gosto muito, cara. Eu acho muito maneiro. E eu acho legal, somente pra quem tá conhecendo o gênero agora e tal, porque tem muita aquela coisa, né, do pessoal falar de bullet hell, jogo que enche a tela de tiro e tal. E eu acho legal mostrar o Raiden, porque o Raiden acho que é um bom exemplo do que é o oposto disso. Até lá no entope de tiro. E ainda assim é um jogo que é difícil sem precisar entupir a dela de tiro. E é bem feito. Ele pega a fórmula do Toaplan, dos primeiros jogos da Toaplan, dos jogos da década de 80, copia na cara de pau, mas ele copia tão bem, ficou tão redondinho, que, inclusive, essa série tá viva até hoje, que tem Raiden 5 pra PS4, Xbox One. Esse jogo tá disponível pra todos os consoles modernos, até pra Switch. Sim, Switch, Steam. Quando eu falo PS4, é compatível com o PS5. Eu falo Xbox One, é compatível com o Series X. Então. E esse aí, tem uma coisa que vocês acabam falando, não é tecnicamente uma navinha, ele é um avião. E é um jogo que se passa em 2009. Mas não, eu discordo. Não é uma nave, porque ela vai pro espaço. Ela parece muito o F-22, mas ela é uma nave. Ela vai pro espaço, nas fases finais. Mas ela entra em órbita ou ela sai de órbita? Essa não. Sai, vai embora. Não, vai pro espaço mesmo. Essa fase 6, que é a fase que o pessoal nunca tinha visto, ela é toda no espaço mesmo. Isso. Sim. Ela vai embora da Terra. Pega os inimigos no espaço e depois vai pra outro planeta, no meio da Lua. Porque a descrição do jogo aqui no Mobile Games, né, fala que ele é um Supersonic Attack Fighter. Seja lá o que isso for. Pô, mas olha só, eu tô olhando aqui, eu tô refrescando a memória mesmo. Tô olhando aqui, sendo justo também, a fase 6 é a última fase do jogo, né? Eu parei de olhar e de fato. Pode ser boa, chegou bem pra caramba, chegou na última fase. Pois é, agora eu tô parando pra pensar aqui, foi, porra, pode crer, eu cheguei na última fase pra ver se eu joguei. É pedreira pra caramba, literalmente falando. Tem vezes asteroides. Um pouquinho só. Mas a fase... A maioria da galera que eu via que jogava bem no arcade, penava pra passar essa fase, cara.
A maioria não tá a favor, não. Cara, mas no fliperama é mais difícil que no Mega Drive também, tem que considerar isso, o Mega Drive é mais chato. Sim, também tem esse detalhe. Mas eu ia falar que só pra ser justo, apesar da fase ser no espaço, tem uns inimigos que te atacam que parecem uns helicópteros, né? Então, assim... Não estando no espaço, tudo bem. Pois é. E o Raiden é um dos jogos mais copiados na história dos arcades. Tem uma porrada de jogo que é igualzinho o Raiden, alguns até com a mesma música. Raiden é um dos jogos mais copiados dos arcades. Engraçado do jogo dessa empresa aí de poucos jogos, da Seibu Kaihatsu, apesar dela mandar bem, ter praticamente substituído a Toaplan, né? Desse segmento, né? Só pra ser justo, são 8 fases, não são 6 não, tá? Vou olhar aqui e tá errado, são 8. Mas você acha que substituiu a Toaplan, foi isso? Eu não sei se é por causa que ele substituiu ou se a Toaplan acabou morrendo e essa série ficou, né? É, porque assim, a Toaplan... Que a Toaplan bateu o Batsugan, que é de 93, né? Batsugan 93 é o último jogo deles. A Toaplan tem uma história que eu acho muito legal, né? Porque era a Orca, que era a empresa, não é a baleia, é uma empresa Orca, que acho que fez 2 ou 3 jogos. Rafael, dá uma pausa, vamos falar de jogos de outros veículos, porque a gente vai chegar no Toaplan daqui a pouquinho. Beleza. Vai ter jogos dela aí você continua essa história. Isso. Já que falou que o Raiden é um avião, aliás, João, a Seibu Kaihatsu, ela fez 20 jogos. 20 jogos. 7 são jogos com títulos diferentes e o resto é tudo... Até jogo de futebol, parece. Jogo de futebol? Nem sabia que tem jogo de futebol pra dele. Não, eu curioso assim, 7 são jogos distintos e os demais são Raiden. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Desses distintos, tem um que chama Viper Phase 1, não tem? Vou falar, tem uma porrada de Raiden. Também é Raiden. O Viper Phase 1 também é Raiden. Se passa no mesmo universo, tem as mesmas naves. Depois da década de 90, praticamente essa empresa viveu de Raiden. Viveu de Raiden. É. E foi até... ela faliu, depois compraram a franquia, né? E outra empresa, a Moss. É isso mesmo, Moss. Que inclusive faz outros jogos de outras franquias também, próprias. Mas a Moss é que faz os Raiden hoje em dia, que tem de licença da Seibu Kaihatsu. Se eu não me engano, são ex-funcionários da Seibu Kaihatsu. Eu ia falar isso, eu acho que são ex-funcionários, né? É o próprio mesmo pessoal. Então, é isso aí. Vamos voltar para 1982, que a gente vai falar do segundo jogo de visão de cima. Bom, agora vamos falar com um aviãozinho e outras coisas que não são naves espaciais. Esse é famoso, hein? Esse muita gente das antigas gosta. River Raid. Nossa, muito legal, muito legal. Bom, acho que a gente não precisa falar de River Raid, até que nasceu 20 anos depois do River Raid, acho que conhece o cenário do River Raid e consegue lembrar dos cenários dele. Aliás, os cenários do River Raid, eles têm uma coisa muito interessante. Ele tem um algoritmo interno para gerar, com uma sequência de pseudo-randômicos, o contorno do rio e o posicionamento dos inimigos e dos combustíveis, etc. Ele é de maneira determinística. A pessoa que jogava e não sabia muito de ciência da computação ficava se perguntando, caramba, como é que consegue guardar essa variedade infinita de cenários? Não acaba nunca repete. Mas não, era um algoritmo matemático que ia gerando, né, uma sequência de pseudo-randômicos para desenhar o cenário. Inclusive ele vai mudar se você trocar o CID. Ficar entre nós é perfeito, porque os jogos de Atari tinham pouca memória, só 4K, no caso do River Raid. O River Raid tinha 4K. Tinha jogos que tinham 2K, né? O River Raid tinha 4K. Sim, no caso do River Raid é 4K e a gente tem que dar os parabéns para Carol Shaw. Pra quem não sabe, Carol de Caroline, né? Primeira mulher a fazer um shmup na vida, salvo engano. Eu também não sei, acho também que é. Tem uma história que eu acho divertida que eu já vi numa entrevista ela contando. Primeira, mas não foi a única. Você sabe qual foi a segunda? Não. A criadora do Thunder Force. Thunder Force feito pra uma mulher? Foi aquele Thunder Force 1. Sim. Ele que PC 88, foi uma mulher. Não sabia, não. Mas conta aí a história da Carol Shaw, Rafael. Uma vez eu vi ela dando uma entrevista, ela comentando quando ela tava fazendo o jogo. Primeiro lance de ser uma mulher e tal, né? O pessoal achou que ela ia fazer... Foi a primeira programadora da Activision, né? Então tinha a história que o pessoal falou, vamos ver os jogos que ela vai fazer sobre interiores, né? Sobre cozinhar e tal. E alguém falou, vai tomar no cu, pô. Desculpa, pode falar palavrão? Esse jogo de guerra. E aí, Esse jogo de guerra, quebrou todo mundo. Tem uma história que ela conta que eu acho divertida, porque ela, a princípio, ela ia fazer, você pilotava um barco e não um avião, por isso era no Rio. E o David Crane, que é o cara que fez o pitch, tal, que tava vendo, falou assim, cara, barco não é legal, o avião é um negócio mais divertido, o pessoal vai gostar mais de pilotar um avião do que pilotar um barco, pô. Pilotar um avião é um negócio que mais, né, estimula mais a imaginação. E aí ela falou, como é que o avião vai bater na borda do rio? Não faz sentido. E o David Crane falou, cara, é um jogo, ninguém se importa com sentido, se importa ser legal.
E aí ela, tá bom. E aí todo mundo depois falou, pô, pode escrever, realmente botar um avião era muito mais maneiro. E ninguém se importava com o fato de que o avião batia na borda do rio. Ok, beleza. É que o avião tá voando baixo. É, exatamente. Qualquer coisa pode dizer que era um hidroavião. É, pois é. Só que não conseguia levantar. Era um desfiladeiro, tá? Aquelas bordas são altas. Bom. Pois é. Mas David Crane mandou benzaço, cara. Sim. Avião, com certeza. Avião é muito mais legal que um barco, sem dúvida. É muito mais legal de pilotar um avião que pilotar um barco. Também acho. E aquele feitinho de virar pros lados, dá até uma impressão de quase 3D. Fico pensando assim, eu vou ter que fazer o raio do barulhinho da turbina. Desgraçado. Ei, João, você tinha citado a moça aí, da criadora do Force. do The Force, é a Kotori Yoshimura. Isso. Depois ela saiu da Tecnosoft, antes do 2, ou seja, ela só passou do primeirão, pra fazer uma outra série muito conhecida, Star Cruiser. Ela é cofundadora da Arcis. Foi pra Arcis, fundou a Arcis e fez a série Star Cruiser. Outra programadora também espetacular. Apesar dela ter Shimpan, apesar que o The Force 1 entra um pouquinho aqui, porque o The Force é bicho de cima, mas ele é scroll pra todas as direções, né? O The Force 1 ele é como se fosse quase um clone do... Bosconia, obrigado. Seguindo a lógica, eu vou deixar o João falar isso aqui, seguindo a lógica dos aviãozinhos, vamos por agora. Agora, em vez de aviãozinho no rio, aviãozinho no mar. Aviãozinho no mar. Aviãozinho no mar pode, tá vendo? No Pacífico, pra ser mais exato. Vou falar do jogo que tem a música mais irritante de todos os tempos, apesar do jogo ser bom. 1942. Pra quem não sabe, o miserável do Okamoto programou esse jogo, o Shiki Okamoto. Sim, aquele cara que foi produtor de Street Fighter 2, Final Fight. Depois saiu pra fazer o Gage na Republic Games. Agora eu não sei o que ele tá falando da vida, mas foi um dos primeiros grandes caras da Capcom, foi o Shiki Okamoto. Ele foi o programador de 1942. Ele botou na cabeça que seria legal botar o código Morse como trilha sonora do SOS. O que você escuta é o pedido de um SOS com uma bateria esganiçada. Todas as plataformas são fiéis do arcade em termos de áudio. Ou seja, aquela desgraça daquela música que dá nos nervos. Que é muito fácil de fazer, inclusive. Claro. Felizmente ele teve uma sequência, né, que é o 43. Que os produtores chegaram e falam: olha, agora tem som FM, você não quer fazer músicas legais? Tem som FM na placa. Vamos fazer músicas legais. Aí o 43 tem, na época eu achava as músicas muito bonitas, muito legais, assim, tema militar. Então. Mas o 1942 tem essa curiosidade infame. E o 1942 também tem outra coisa infame também, o final dele. Sabe o que acontece quando você passa da 32ª fase? Sim, tem 32 fases. Você perde a paciência. Não, e te dá um game over e acabou. Nem congratulations, nada? Tudo bem, era muito comum em vários jogos. Pô, 32 fases pra game over é sacanagem. Assim, de nada, nem uma Winner is You da vida, não? Nada, game over. Tem nem um trick for play. É o mesmo final que aparece no Final Justice do MSX. Aparece We Give Up, Game Over. Só isso. É da mesma época. Esse Final Justice, que é um jogo da Compile do MSX, eu só fui descobrir que tem final há pouco tempo. E você tem que passar por 99 fases. Nossa! E aí, não sei se vocês conhecem o jogo, mas ele fica se repetindo. A impressão que dá é que os jogos que não acabam nunca. Sim. Mas quando você passa da fase 99, aparece We Give Up, e aí te dá um bônus e Game Over e o jogo acaba. Mas é o final do... O 1942 foi portado pro NES, MSX, PC-88, um monte de plataforma. E até extraoficialmente para algumas plataformas de forma meio... não muito legal, tipo a versão do Coco. Tá aqui o João quase chorando pra pensar nessas coisas. A versão do Coco, que é tenebrosa, mas também do Chaves também era. Eu imagino como é que isso é feito no Coco, meu Deus. Deve ser difícil mesmo. Eu vou falar que a franquia continuou em 1943, com um jogo excelente. O 1943K, que inaugura o DLC dos videogames, safadinha Dona Capcom. 1943K é um upgrade do 43. Quem fez isso? Quem lançou DLC nos videogames? A Capcom. Repita, quem lançou DLC nos videogames? A Capcom. Depois a gente fala que é picaretagem, Não começou de hoje. né? Entendeu? A Capcom, os caras são mestres da picaretagem. Então é isso. Só que tem um pequeno detalhe. Naquela época, 1943K, você tinha que comprar outro jogo, outra placa, porque era ROM. E sabe o que aconteceu? Anos mais tarde ela fez de novo o Street Fighter Champion Edition. Você tinha que comprar outro cartucho. Pode ter 4 personagens a mais. E nem era um cartucho que você podia espetar no teu cartucho original, né? Não, aquilo
Pelo que a SEGA fez, não tinha nem como fazer. A série continuou com mais 3 versões. Aí teve uma prequela, né, pro 41. 41, que é uma prequela, que foi portada apenas, não pro PC Engine, mas para aquele Super Graphics, PC Engine Mombato, que teve só 6 jogos. Um dos 6 é 1941. Porte perfeito do arcade, mas era 6 jogos só que o bicho tinha. Um jogo que eu não consigo pronunciar ele em português, eu tenho que ser babaca e falar ele em inglês. 19XX. 1900XX, pô. Pô, cara, é escroto falar assim. 1900 xixi, pronto. 1900XX, isso. Tá enrolando, é 1920, pronto. O subtítulo dele é Battle Against Destiny. The War Against Destiny. A Capcom resolveu ignorar o número, mas depois ela voltou com o número, porque esse não é o último jogo da série. O último jogo da série é 1945. Acaba em agosto. 45? Não, 44. 1944, isso aí. Mas já não é da Capcom. Nem foi desenvolvido pela Capcom. A Capcom foi só publisher. Eles deram, se eu não me engano, pra Psycho fazer, se eu não me engano. Razen, não é Psycho, não é Razen. Foi a Ryzen. Por causa que eu. Então, tudo que eu falei da Psycho, vale uma nota aqui. A nota que existe uma série chamada Striker 1945 da Psycho. Pelo menos de tema, ela é muito similar a essa. Jogabilidade não tem nada a ver. Vocês falaram de um monte de coisa, citaram até código Morse e não explicaram o principal, né? 1942 é um shutting-up de avião da Segunda Guerra Mundial. O pessoal precisa saber. É só avisar, né? 43 em diante dá outras coisas, como por exemplo, 2 players, várias armas, em vez de só tiro duplo. O power-up, que era os 2 aviãozinhos de Options, continua, que é o. Mas você pega várias armas e agora você tem barra de energia. Com essa barra de energia você continua tendo um looping, mas você também tem um botão que você aperta com vários efeitos sobrenaturais, como por exemplo fazer tsunamis e maremotos. Olha, o avião faz isso. Todas as tecnologias desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Que pedido de coerência, né? Você reclamando do aviãozinho da Karoshon. Curiosamente, o 1943 no Japão, na versão do NES, se chama Battle of Valhalla. Eu acho que eles foram proibidos pela Nintendo de botar Battle of Midway. Seria um ato antipatriótico, a Nintendo não gostou disso. Faz sentido. Eu ia comentar que o 1941 tem uma mecânica divertida que quando você bate nos cenários de fundo, o avião gira. O avião fica. O avião gira, ele tipo roda. E você pode atirar pra todas as direções ao mesmo tempo fazendo isso. Ele sai girando. É muito engraçado. Exato. Night XX ele fica até meio parecido com o Strike 1945. Eu acho que já tinha o primeiro jogo da série nessa época, se eu não me engano. Já tinha, sim. O XX é depois. Era um jogo pra concorrer com o Strike 1945. E o 1944 também é meio parecido, mas só que ele é meio volta às origens. Ele ficou lembrando quase um Sonic Wings de Segunda Guerra Mundial. Tem outro detalhe do 1954, ele é o único jogo da série, se eu não estou enganado, que roda numa tela na horizontal e não na vertical. Exatamente. Porque ele é feito pra placa CPS2, e aí todos os jogos na CPS2 são feitos pra rodar só horizontal. Tem outro jogo que é de outra empresa, que é o Giga Wing também, que também é horizontal. Só deitar a máquina de arcade, qual o problema? Ou seja, é o primeiro que não é Tate. É o primeiro e o único da série, eu acho que não é. Todos não são Tate. É no 44. Cara, não, eu lembrei que tem um jogo que eu acho que é oficial da série, que é aquele Joint Strike, que saiu pra Xbox. Saiu pra PS3 e Xbox 360. O Joint Strike é como se fosse uma espécie de reboot da série. Não é? Apesar do nome, Joint Strike, ele é mais um reboot do 43 do que do 42. Ele é 1972 Joint Strike, nem é da Capcom mesmo, não é isso? Também é terceira, a Capcom é só publisher. Sim. É horroroso esse jogo. Bem abaixo da média. Joguei, virei e esqueci. Vamos seguindo aí dos aviãozinhos, vamos falar do helicóptero. Sim, porque agora sim nós vamos falar de Toaplan, vamos falar de helicóptero e de Toaplan. Vamos começar com a série, a trilogia do helicóptero. Vamos falar de Gyrodyne, que eu gosto, que eu joguei muito no MSX. Gyrodyne. Agora que o Ricardo voltou, a gente pode voltar a falar do MSX. Né? Pegou a tempo de a gente falar um pouquinho de MSX, mas só um pouquinho. Joguei muito Gyrodyne, gostava. Eu adoro, eu jogo ele de vez em quando hoje ainda, eu acho muito legal também. Sim. Ele tem um acabamento legal, esse jogo, se você passa com o helicóptero em cima das árvores do cenário, a copa da árvore balança. Isso. Tu sabe que no meio do Desadorador Shmup ele é bem odiado no geral, né? O pessoal não gosta muito não. Eu sei. Mas eu acho ele super maneiro também. Porque ele é mais diferentão da trilogia helicóptero da Toaplan. Aí a gente vai falar Toaplan, aí que o Rafael começa a
falar sobre a pré-Toaplan? É porque, na verdade, o Gyrodyne é feito por uma empresa chamada Orca, que eu tinha falado, que não é a baleia, mas é uma chamada Orca, que acho que fez 2 ou 3 jogos só. Gyrodyne é um deles, e talvez o mais famoso, né? É, eu acho que foram todos shoot 'em up, se eu não tô enganado. E aí a Orca faliu, ou fechou, sei lá, e os funcionários foram lá e montaram uma empresa nova chamada Toaplan, que tinha uma parceria muito parecida com a Taito, que também a Orca tinha. E aí a Toaplan, sei lá, vocês podem seguir aí, se quiser falar da trilogia de helicóptero. Sim. Então, vamos considerar aqui que os Gyrodyne serão os primeiros jogos da Toaplan antes dela ser Toaplan. É, acho justo. Então, e realmente, as coletâneas que saíram posteriormente, eles consideram a trilogia Tiger do PlayStation 2. É, isso eu não sabia não, maneiro. Acho justo pra caramba, maneiro. Então vamos renomear pra Gyro Tiger, pronto. Por que Tiger? Vamos lá. O primeiro jogo com o nome de Tiger é o Tiger M, da Toaplan. 1985 de arcade, portado pro NES, acho que no mesmo ano, inclusive. Ou ele é de 85 no arcade. Acho que o NES é 86 ou 85 finalzinho do ano. E acho que é o primeiro jogo com o nome Toaplan de fato, né, Rafa? Eu acho que é o primeiro jogo da Toaplan, sim. Tenho quase certeza que sim. É sim. Beleza. Também publicado pela Taito, tanto no NES quanto no arcade. E ele é o primeiro jogo com o nome de Tiger no nome, que é o nome de um helicóptero, pra quem não sabe. O jogo... Tiger? Qual helicóptero com o nome de Tiger? Tem nenhum, não. Até onde eu sei, Cobra tem. Cobra tem, Tiger também tem. Que é do comando de ação, né? Agora o irônico é o seguinte: o helicóptero que aparece na caixa do jogo é um Apache. É, nada a ver, exatamente. Não é o Cobra. Alguém se importou com isso? Não, então pronto. Não é o AH-1 Cobra, que seria o pensado ser um helicóptero de combate americano. Não, não é. Com certeza. Como diria o David Crane, ninguém vai se preocupar com isso. Aliás, o porte do Tiger L pro NES, ele é muito fiel ao arcade. Particularmente, eu acho que eles, tirando a dificuldade e a música, e a disposição da tela, óbvio. Aí, em 1987, a Toaplan vai lançar 2 jogos, e a gente vai falar desses 2 jogos. Um deles é o terceiro da trilogia Tiger, que ele se chama, no Japão, de Kyokikoku Tiger, ou Ultimate Tiger, traduzindo. E no ocidente ele é chamado de Team Cobra. Sabe por que essa diferença de nome? Porque a versão ocidental do Ultimate Tiger é para 2 players. A versão japonesa é um player só. Entenderam? Porque o Twin. Só que nenhuma versão ocidental que saiu dos consoles saiu com o nome de Ultimate Tiger. Que ninguém conhece no ocidente, ninguém conhece. Todas as versões saíram como Twin Cobra. Só que com um detalhe. Muitas versões saíram. Acho que todas as versões domésticas são baseadas no Tiger e não no Team Cobra. Então só tem um player só. Às vezes é por limitação do hardware mesmo. Ele é o Team Cobra de uma cobra só. Que não é Twin, é um Twin Cobra sem Twin. Mas aí é porque o helicóptero tinha 2 motores, pô. E aí é Twin, por isso. É. Isso. Tem um motor e tem um rotor. É, tem 2 hélices. Pra encerrar esse papo de hélice, porque tá despenteando todo mundo aqui. Deixa eu só falar uma coisa rapidinha. É sobre esporte. Ele só teve porte para micros e videogames que tem ascendência oriental. Então, ele teve pro NES, que, pasme, apesar de ser 8-bit, ser um porte bom, a American Summit fez um trabalho excelente. Agora os fãs de arquitetura 8-bit xingam o João. Não, esse jogo é bom. Aí o X61000, claro, FM Taos, claro, tem versões excelentes. E tem versões do PC Engine, que por acaso quem importou foi a Taito, e a do Mega Drive, que se eu não me engano é Caneco que importou, né? Não foi a Toaplan, né? Ou foi a Toaplan, Rafael, do Mega Drive? Não sei mesmo. Eu tô olhando aqui agora. São versões muito boas. Aparece Toaplan e Banpresto, é isso? Banpresto? Não sei. Não, American Treco. American Treco. É o nome da empresa. American Treco. É o nome da empresa, desculpa. América Track, se eu não me engano, era subsidiária da Canela. Pode ser. Agora, tem o Team Cobra 2 também, né? E lembrar que tem o Team Cobra 2 só para arcades e Sega Saturn. Mas não tá na coletânea do Tiger, infelizmente. É porque não foi feito pela Toaplan. Sim. Diz a história que a Toaplan começou a fazer, e aí faliu, e aí a Taito, que é a detentora do nome, entregou pra Takumi terminar o jogo. E aí ele sai como jogo da Takumi, não da Toaplan. E a Takumi também tem ex-funcionários da Toaplan? Acho que não. Pô, os caras não são ciganos não, João. Pô, brincadeira. Pô, mas pera aí. A Toaplan, quando faliu, os funcionários foram lá e montaram essa empresa. Porque, na verdade, eles começaram como Orca, a Cave. Porque a Toaplan, quando fale, aí os caras se juntam e montam a Cave. A Cave, que eu sei que ela sai meio do tema retrô, porque ela é mais recente, mas a Cave são os caras do shoot'em up vertical. A Cave é a empresa que basicamente fez o pessoal chama do renascimento do gênero em 97 com o Dono Apache. Com certeza, isso é verdade. São os caras que vieram trabalhando juntos desde os anos 80 na Orca, e depois eles fundaram a Toaplan faliu, eles fundaram a Cave, e a
a Cave, pra mim, tem uma coisa que é super divertida, porque a gente vai botar rapidinho, mas a Cave, ela junta depois. Quando a Psycho fale, uma galera da Psycho vai pra Cave. Quando a Raze fale, uma galera vai pra Cave. Quando a Compile fale, uma galera vai pra Cave e outra galera funda a Milestone. Mas aí o presidente da Milestone é preso por fraude de imposto de renda, a Milestone fecha. Certo? E a galera que era da Compile, que tinha ido pra Milestone, vai pra Cave. Então, cara, a Cave teve um momento que juntou quase todo mundo que fazia jogo de nave numa empresa só, assim. Então os caras viraram, assim, foco disso, basicamente. Mas eu já fugi do assunto um pouquinho, foi mal. A Cave é o coração de mãe, literalmente. Basicamente, cara. E a Cave teve um momento que tinha 50 funcionários, assim. Hoje a Cave, sei lá, vive de licenciar os jogos dela pra sair na Steam, pra sair... Eles não fazem jogo novo há mais de 8 anos, eu acho. Vive só de porte, né? Só de porte, basicamente. Os caras se aposentaram antes de falir mais uma empresa. Basicamente, é igual a Treasure, que faz o Ikaruga e o Radiant Silvergun. Hoje é um cara só licenciando jogos pra produzir empresa, só isso. Infelizmente. É exatamente isso, é uma pessoa recebendo dinheiro pela licença dos jogos. Infelizmente. Minha questão é a seguinte: nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast no serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação. Muito obrigado. Não permito, não. Bom, vamos falar de um jogo que eles botaram aqui na lista, que por acaso também é da Toaplan, é do mesmo ano, apesar dele ter uma mecânica diferente, ele não é tão igual, é parecido, mas não é igual, que é o Fly Shark. Que é com biplano. Um biplano da Primeira Guerra? Primeira Guerra. É um biplano da Primeira Guerra, e eu lembro de ter visto essa máquina naquele fliperama que tinha em Madureira, ali em frente a um antigo Madureira 1 e 2. Pô, eu também. Caraca, Rica, como é que a gente não se esbarrou, cara? Rica? O da Galeria dos Pestinhos? Não, não era ali do Shopping São Luís, não. Fliperama de rua. Era em frente ao Madureira 1 e 2. Tá. Era um fliperama de rua, e eu lembro de um que eu nunca esqueci, um maluco jogando esse jogo, o cara, na hora do almoço, o cara jogando e a gente bancando o sapo, né? Ficou lá fisgando, olhando, assistindo o cara jogar. Aí o cara pegou no meio, virou pra mim, olhou assim, porra, tem que voltar pro trabalho. Virou aí, assume aí. E foi embora. Eu, porra, é agora. Meteu essa. Imagina a situação, o Ricardo do lado do cara, o cara pilotando o avião, aí o cara, eu vou embora, pega o paraquedas, se joga, e o Ricardo fica comando o avião, já pensou? Quase a mesma coisa. Foi isso mesmo. O maluco fez exatamente isso. Eu olhei assim, o cara, porra, tem que voltar pro trabalho. Assume aí, rapaz, vambora. O cara virou, acho que foi embora. E eu lá, eu assumi o controle. Obviamente, já era pereba naquela época. E não fui muito longe. Você apenas morreu. Não, eu consegui fazer alguma coisa, mas nem de perto o que ele tava fazendo. Esse jogo eles poderiam chamar de, sei lá, né, 1916, né? Mas acho que a Capcom ia gostar. Não ia gostar mesmo, porque esse jogo era publicado pela Taito. Nome de ano não dá pra botar a marca registrada, eu acho, talvez. Não pode. O número não se registra. Por isso que depois de 1942, todos os jogos da série 1900XX tem um subtítulo, né? Tem um subtítulo. Esse jogo é chamado de Sky Shark e Fly Shark também, né? E ele tem uma continuação, que é a Fire Shark. Sim, Fire Shark, que foi portado apenas para o Mega Drive. E aí você vê que a Toaplan tem jogo com cobra, com tigre e com tubarão. Viu? Que legal. Tô vendo no Wikipedia, tem pra arcade também. Não, Fire Shark é original. A Toaplan fazia jogo pra fliperama só. Fire Shark, sim. Quer dizer, só. Era sempre a base deles, era fliperama. Era a base do negócio, era fliperama e licenciava ou portava pra outra criatura. A Toaplan era queridinha do Mega Drive porque o hardware deles era parecido, né? Não tinha tanta diferença. Claro, do arcade era melhor, mas não era tão diferente assim quanto do Mega Drive. Mas eu acho, eu posso estar errado aqui, mas eu acho que nenhum dos jogos da Toaplan do Mega Drive foram feitos pela Toaplan. Foram outras empresas que portaram. A maioria foi. Esse Fire Shark, por exemplo, foi a Toaplan que portou. Foi a Toaplan mesmo? Então, ok. É que a Toaplan, ela mudava de publisher igual a gente muda de camisa, né? Até a Page já foi publisher deles. Pode crer. Olha só, gente, a gente fez um downgrade de nave espacial para avião/helicóptero, agora vamos fazer outro downgrade e vamos ficar a pé. Vamos ser ecológicos. Esquecemos de falar uma coisa sobre Fly Shark. Do que era o jogo. Bom, era um biplano. Bom, basicamente em 1943. Era um biplano que tinha que destruir tudo que se mexia na tela. Era 1916. O jogo era para um jogador só. A grande diferença é que só na segunda fase, que tinha uma seção de mar, a maioria das coisas era cenário de floresta, cidade, era mais urbano. Em 1943, na maior parte, era uma batalha normal. Isso que eu acho estranho de chamar esse jogo de Shark. Mas tudo bem.
É um avião, cara. Não, chamar de tubarão. Só tem uma fase perto d'água. É assim, é verdade. Enquanto que o 1943, por ser Battle of Midway, era toda uma batalha naval. Essa era a grande diferença dos jogos. Tinha diferença de mecânica, mas isso aí a gente não vai entrar em detalhe. Também tudo que plataforma, várias japonesas e as europeias, tipo Amiga, Atari ST, esses Spectre são meio chumbrega. Se bem que a versão do NES também é meio chumbrega. Agora, 68.000 e FM Taos para variações melhores. E tem essa continuação, Fire Shark Mega Drive, que é meio desconhecida. Não é tão famosa quanto o Fly Shark. Olá, eu sou Robson França, entusiasta do site Morote, e você está na Retrópolis. Seja bem-vindo.